Vamos lá, então. A ideia hoje, gente, eu não vou apresentar o que é... Não vou focar na minha tese, vou falar um pouquinho sobre método. Para quem está mais tempo no grupo, pode ficar um pouco repetitivo, mas eu acho que, na verdade, é uma releitura do método de como a gente trabalha. Percebido pelo capítulo que eu enviei, pelo terceiro, que a minha construção da parte de método da tese, a minha principal referência é o próprio GEL. Eu busco, dentro do grupo, como foram realizados os outros trabalhos e como que a gente discute isso. E aí eu até, de certo modo, proponho, não chega a ser uma proposta de uma divisão, mas eu acabo constatando essa divisão no método em dois momentos, né? Um deles é o momento da entrevista, então quase que um procedimento, e depois a análise das entrevistas. É claro que tudo isso está interligado, há uma conexão muito grande entre o momento de como a entrevista foi feita e como ela vai ser analisada depois, mas são situações distintas. E é isso que a gente tem que ficar muito atento, principalmente porque, como um próprio relato pessoal, é óbvio, quando eu cheguei no grupo, a gente estava na fase mais efervescente das entrevistas, eu acho, que era um pouquinho antes do fechamento do livro, tá? Então havia aquela ansiedade, aquele desejo em fazer as entrevistas. Mas o momento da entrevista ao procedimento, ele é algo fundamental e que vai mexer depois com o modo como a gente faz a análise dessas entrevistas, que a gente vai poder usar outras ferramentas. Aqui no caso até das fotos que eu usei para ilustrar o slide, uma delas estão o Rafa, o Denis com um atleta, e aí, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre paisagem, sobre o cenário onde a entrevista acontece, porque isso certamente tem uma interferência no modo como a entrevista é conduzida. Então a gente pode ver uma sala cheia de troféus, tal. Isso conta um pouco da história da atleta também, e isso sem dúvida influencia. A outra entrevista que a gente está vendo da professora Kátia com a Graciele Hermann, que é uma nadadora, e é interessante a gente perceber, eu lembro bem, em uma das primeiras reuniões que eu fui do GEL, que até um colega jornalista que trabalha na TV Cultura se propôs para ajudar, para participar das entrevistas. A primeira coisa que ele chegou e perguntou foi com relação à plana de câmera que a gente usava para poder fazer as entrevistas, tá? E foi uma coisa que até surpreendeu, de certo modo, a gente, porque era uma preocupação, mas não pode ser a principal preocupação. O plano que está focado, a luz, tal, porque é algo que a gente precisa se habituar, e quem é da comunicação vai se habituar um pouco mais fácil, mas as outras pessoas podem ter dificuldade, é fazer com que a câmera não atrapalhe o desenvolvimento da entrevista, que ela não acabe se tornando um elemento ali que se interponha entre o entrevistador e o entrevistado, porque muitas vezes ela acaba tornando algo que coage a pessoa. O interessante é quando a gente consegue fazer a entrevista de um modo em que a pessoa praticamente não percebe, não se incomoda com a câmera. E a câmera incomoda muita gente. Muitas pessoas têm essa dificuldade. E aí, é claro, a prática é a principal ferramenta para se usar isso, mas a gente tem algumas técnicas que podem ser usadas, como o local onde a gente coloca essa câmera, como a preparação que a gente faz em deixar o atleta à vontade, ele se sentir à vontade dentro desse ambiente. E tudo isso vai interferir depois para a análise das entrevistas, por quê? Porque a gente vai perceber ao longo da história do grupo, em 20 anos, que foram usadas diferentes estratégias para se analisar essas entrevistas, de acordo com o objeto de cada estudo. Então, se faz ali, se busca por alguns recortes diferentes. E é interessante também, quando a gente fala do momento da entrevista e destes recortes, porque, embora a gente tenha, às vezes, um interesse no recorte de alguma pesquisa, é interessante a gente pensar que todas as pesquisas todas as entrevistas fazem parte de um mesmo projeto, de um mesmo banco de dados. Então, essas entrevistas, elas precisam trabalhar com uma metodologia parecida, porque muitas vezes uma entrevista que uma pessoa faz, outra de uma pesquisa que ainda vai surgir lá na frente, outra pessoa vai utilizar, e a gente pôde perceber ao longo do tempo que não é necessário ou não é tão eficiente assim voltar aos atletas muitas vezes. Às vezes é até possível, a gente faz isso por uma questão de comodidade, mas nem sempre é necessário, dependendo do modo como foi feito, do momento em que se conduziu essa primeira entrevista.
Bom, ainda falando sobre o momento da entrevista, a gente precisa fazer uma diferenciação entre diálogo e depoimento. E isso eu faço usando como referencial a metodologia desenvolvida pela Kátia e também pela professora Cremilda Medina, que é da Escola de Comunicação e Artes, da USP. Ela tem um livro chamado Entrevista ou Diálogo Possível. E é muito interessante que a professora Cremilda, ela chega a comparar uma entrevista realizada com questionários com uma camisa de força. Então, ela coloca que muitas vezes ela se você faz com o questionário, você se prende a determinados itens e acaba levando a uma condução que é praticamente uma confirmação de hipóteses. E isso se aproxima do que se chama de depoimento. O depoimento ele vem muito dessa vertente jurídica. Quando a gente pensa, por exemplo, que você precisa ir numa delegacia para fazer algo, você vai prestar um depoimento, você vai lá tentar confirmar ou não uma hipótese que existe por quem conduz a investigação, você vai colocar partes de uma versão e a própria entrevista realizada, se a gente pensar num depoimento, ela é uma entrevista totalmente conduzida. E ela se distancia do diálogo. O diálogo, ele é justamente essa abertura à compreensão do outro. Isso não significa que o diálogo não exija de nós uma preparação prévia. É claro, você precisa se preparar, você precisa saber um pouco da história daquele atleta, saber um pouco do contexto da modalidade dele, até para entender um pouco da terminologia. Não dá para entrevistar um atleta se você não tiver um domínio mínimo da terminologia da modalidade dele, ou então de pelo menos algumas coisas de como funcionam. Até dá, mas vai ficar uma entrevista pobre, porque o atleta vai precisar fazer um monte de pausa, um monte de explicação de coisas que às vezes não são o essencial, tão importante. Alguns são didáticos e não se incomodam com isso. Mas para outros, como aquilo faz uma parte tão grande do dia a dia dele, aquilo está tão entronizado nele, às vezes quebra a sequência de raciocínio, quebra o modo de pensar e acaba atrapalhando a narrativa. Quando a gente pensa numa estrutura que seja dialógica, pautada no diálogo, a gente vai encontrar respostas que às vezes podem não ter a mesma objetividade. A gente vai encontrar diálogos que flutuam, que têm uma sinuosidade. Por quê? Porque eles vão se desenvolver de acordo com o pensamento mesmo do atleta. E a nossa linha de raciocínio, nem sempre ela segue como a linha do tempo cronológico. E aí é interessante quando se está aberto ao diálogo, que o atleta vai fazer isso. Eu até não chego a citar estes autores aqui, mas certamente isso passa pela discussão que a gente fez de metodologia ao longo do GEL. Quando a gente pensa nas questões de momentos que são de pontos de instante e de duração, quando o atleta faz uma entrevista que ele vai de uma maneira dialógica, que ele pode ir raciocinando, que ele tem calma para falar, ele vai pensando nos espaços de duração. Ele vai falar do treinamento dele, ele vai falar do dia a dia, ele não vai falar apenas de pontos, de instantes, porque há entrevistas que são focadas nos instantes. Então é quando a entrevista fica naquela coisa cronológica. Em 1996 eu disputei os Jogos Abertos, em 97 o estadual, 98 um campeonato nacional, um internacional em 2000, cheguei na Olimpíada também em 2000. Fica uma coisa cronológica, focada só em pontos. Perde-se a duração, perde-se a essência do diálogo. E essa essência do diálogo, ela nem sempre vem apenas nas falas. Às vezes, ela vai vir em pausas, em respiros. E é interessante que você esteja preparado, porque essas pausas e esses suspiros, elas vão dizer muito sobre qual foi o principal momento que o atleta vivenciou, o que cada momento representou para ele, porque muitas vezes ele está ressignificando aquele momento no instante em que ele está falando com a gente. Então, são pistas preciosas ali do que realmente foi importante para o atleta ou não. E quando a gente pensa no ambiente, eu trouxe essa foto minha, de uma entrevista que eu realizei com uma canoísta. Essa atleta é a primeira atleta da canoagem slalom do Brasil em Jogos Olímpicos, é a Poliana de Paula. A gente fez essa entrevista ao lado do rio onde ela treina, na cidade de Piraju, no interior de São Paulo. E aí é muito interessante o modo como
a leitura que o atleta faz sobre o rio, sobre o modo como descia, ainda mais que é uma prova que se disputa na correnteza, as leituras que o atleta faz do rio naquele dia, porque isso ela acaba dando explicações ali que mostram um pouquinho do contato dela com aquele lugar e cria também um pouco de conforto para o atleta. E aí, aproveitando para a gente poder discutir um pouquinho sobre as falas que a gente tanto brinca hoje em dia sobre sair da sua zona de conforto e te deixar desconfortável, no momento da entrevista a gente tem que fazer exatamente o oposto com o atleta. Ele tem que estar o mais confortável possível para que as lembranças surjam de uma maneira, para que a memória possa surgir de uma maneira natural. Essa relação de confiança que a professora Cremilda Medina também fala, que é construída ao longo do diálogo, que é totalmente diferente de quando você constrói uma relação de imposição, que acaba criando um distanciamento entre o atleta e o entrevistador. Voltando à entrevista com a Poliana, a gente tem que pensar também em alguns detalhes e que eu só fui perceber depois dessa entrevista, que é a questão do barulho do ambiente. Porque apesar de estar muito agradável ali, na hora que você faz a entrevista do lado de um rio com correnteza, na hora que você vai transcrever o vídeo, você percebe que não foi uma boa ideia, porque havia todo o barulho da correnteza ali. Então, é importante a gente pensar nisso, é importante deixar o atleta confortável, mas pensar também depois em etapas que podem parecer mecânicas, mas que são fundamentais na pesquisa, como a transcrição do vídeo. E aí, quando eu falo desses detalhes que fazem a diferença, a transcrição do vídeo, eu trago à tona mais um caso dentro do grupo, que a gente teve o Artemus de Almeida, cavaleiro do hipismo CCE, ele esteve nas Olimpíadas de 96, e aí quando a gente pensa na transcrição, que parece algo totalmente mecânico, a primeira entrevista feita para o Artemus, a primeira pergunta feita para ele na entrevista você é de Atlanta? E aí ele fala, eu sou americano, mas fui criado em Limeira. Assim está a transcrição. E aí, quando eu pego o vídeo para ouvir a fala do Artemus, eu sou de Americana, mas fui criado em Limeira. Então, o americano e sou de Americana foi algo que, por exemplo, quando eu pego o meu projeto de pesquisa, eu contava o Artemus como um atleta que nasceu fora e que foi criado aqui. E é natural que alguns atletas que estavam nessa situação, e aí eu estou focando na minha pesquisa como um exemplo, mas a gente tem outras que podem ser utilizadas para discutir isso, pequenos detalhes que podem fazer a diferença. Tudo bem que a gente trabalha com uma pesquisa qualitativa, então isso pode não pesar tanto, mas nesse caso acabou pesando um pouquinho. Houve o tempo depois de fazer, para a tese eu já excluo o Artemus, mas pequenos detalhes na transcrição do vídeo, como eu sou de Americana e eu sou americano, podem fazer a diferença. Isso pode fazer a diferença quando um atleta fala sobre um momento da carreira dele, sobre uma nota, sobre uma passagem ou sobre uma data marcante. Apesar de não ser o nosso principal enfoque, esses dados eles acabam fazendo parte da nossa pesquisa e acabam interferindo. Então, essa transcrição do vídeo, ela também esbarra em um outro ponto super importante, que é a gente discutir sobre linguagem falada e linguagem escrita, que não é necessariamente a mesma. Uma das maiores dificuldades que existem no momento de transcrever o vídeo é conseguir encaixar a pontuação. A pontuação é algo que acaba mudando muitas vezes a tônica de como foi realizada a entrevista. Então, em algumas entrevistas que a gente vai trabalhar, em alguns projetos de pesquisa, o volume de entrevistas é muito grande. Então, a gente vai trabalhar só com a transcrição. Em outros, sempre que possível, recorrer ao vídeo, ou então, no caso de dúvida, fazer isso, recorrer aos dois instrumentos. Trabalhar tanto com a linguagem falada quanto com a linguagem escrita. Que por mais que a gente escreva que o atleta teve um momento de choro, de soluço, uma pausa, a linguagem falada, ela acaba trazendo outros elementos. Ela acaba trazendo outras pistas. Então, durante muito tempo, a gente discutiu sobre a viabilidade de fazer ou não entrevista só em áudio, de sempre trabalhar com o vídeo. É sempre melhor, a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, porque é sempre melhor trabalhar com o vídeo. Claro, em algumas situações específicas não é possível, e aí a gente tem que trabalhar com o possível. Mas a linguagem falada, a oralidade, traz outras questões, traz outros elementos.
ela é composta de tudo isso. E quando a gente pensa num trabalho realizado por um grupo de estudos, a gente tem que saber que o método é um fio condutor a todos, mas que há características que são pessoais, que são personalizadas ali. Nisso, o trabalho que o Rovilson já começou a desenvolver lá em São Carlos, acabou sendo, o pouco que eu conheço do trabalho dele, mas ele acaba trazendo essas pistas interessantes para a gente, de como aparece também, pode aparecer a influência do entrevistador. Mas a influência do entrevistador, ela não pode ser algo decisiva na entrevista. Ela vai aparecer, a gente tem que trabalhar com ela como uma componente dessa equação, mas ela não pode ser o componente principal. E aí, quando eu falo em refazer a entrevista e a importância disso, eu vou trabalhar aqui com uma imagem que eu trouxe nessas figuras abaixo, que eu acho que ela pode especificar muito bem o trabalho do GEL. E aí eu até usei esse exemplo esses dias atrás, a reunião que a gente teve na Faculdade de Educação, quando eu saí, conversei com o Rafa, que a gente trabalha com um banco de dados que ele pode ser usado de maneiras diferentes, ou como um mosaico, ou como um quebra-cabeças. E aí, quando você trabalha com quebra-cabeças, você tem uma forma definida que você quer montar. Então, você busca, muitas vezes, qual peça se encaixa em cada lugar. Uma estrutura de mosaico, não. E aí, quem trabalha com a analogia do mosaico é o Denis. Na tese dele, ele trabalha com essa questão dos fractais e da composição em mosaico, porque uma composição em mosaico, ela não tem uma forma definida. Quem vai definir a forma é quem manipula, e aqui eu não estou falando de manipular no caso de induzir, mas de fazer a manipulação de quem conduz a montagem deste mosaico. Então eu percebo, e o trabalho do Denis também foi muito frutífero em mostrar isso para a gente, que com o banco de dados que nós temos hoje, não é necessário refazer tantas entrevistas. Por quê? Porque nós já temos ali as estilhas, nós já temos os fragmentos das narrativas que podem ser encaixados e trabalhados de uma maneira que a gente encontre a cada pesquisa que a gente necessita, a sua forma. Um elemento ou outro pode faltar, pode ser composto, a gente pode buscar novamente. Mas a maioria dos dados em que a gente procura é só a gente observar com calma. Em um mosaico, você não pega a peça, encaixa ela e ela está sempre pronta. Às vezes você vai virar ela um pouquinho para o lado, vai montar de outro jeito. Então, eu acho que essa analogia, ela ajuda um pouco a gente a entender. Durante muito tempo, a gente trabalhou, eu pelo menos trabalhava com aquela imagem, e até por uma coisa, eu acho que familiar de história de vida, da coxa de retalhos. Mas não traz tanto da coxa de retalhos, porque ela tem ainda uma forma definida. Eu acho que essa estrutura, se a gente pensar no mosaico, nas possibilidades que ele nos abre, vai um pouco mais próximo do que a gente pensa, do que a gente realiza com o nosso trabalho no grupo de estudos. É ter figuras diferentes e que podem se encaixar. E isso acaba impactando quando a gente pensa no método de realizar a entrevista, no momento de realizar. Porque se a gente consegue fazer uma entrevista aberta, um verdadeiro diálogo, e não apenas colher um depoimento do atleta sobre o momento, essa abertura para o diálogo vai trazer elementos que sejam horizontais, que acabam cabendo em diversas narrativas. Bom, quando a gente fala da análise da entrevista, Ferreira Júnior, que a gente às vezes chama de Neilton também por aqui, diz que ao retomar a carreira numa entrevista, o atleta acaba vivenciando novamente parte de sua vida. Ou seja, é um revivenciar. É um momento que o atleta tem um reencontro com o passado, recuperando parte de sua subjetividade e identidade. E aí é muito interessante quando a gente pega um dos livros que foi publicado recentemente pela professora, né, pela Kátia, que tem a composição de quase todo mundo do GEL, fala sobre preservação da memória, a responsabilidade social dos Jogos Olímpicos. E aí a gente tem uma responsabilidade muito grande quando faz a entrevista, porque é isso, porque nós estamos vendo o atleta tendo um reencontro, recuperando parte de sua subjetividade. Então, é uma responsabilidade muito grande quando você se senta em frente a alguém, aliás, subjetividade, escrevi certo, pensei que tivesse escrito errado. É uma responsabilidade muito grande quando você se senta em frente a alguém e pede para que essa pessoa fale sobre a história de vida dela
e faz com que ela, às vezes, busque e retome partes da história dela, faz com que ela ressignifique, que ela revivencie alguns momentos. Quando a pessoa consegue ter esse reencontro com o passado, e aquela coisa, aquela frase que o passado, o Mário Quintana, né? O passado é a história que ele esqueceu que ele não existe mais, ele se faz presente toda hora. Então ele vai estar presente, ele vai surgir a todo instante na fala do entrevistado, por quê? Porque a gente está trabalhando com uma rememoração, uma ressignificação, porque ele não está simplesmente vivenciando aquilo que ele vivenciou de novo. Ele está contando aquilo que ele vivenciou com toda a história, com toda a carga que ele carrega depois na vida dele. O Denis, depois, que é Rosina, né, fala que nas histórias de vida, o pesquisador encontrará as dores e as intensidades subjetivas vividas pelos sujeitos. Assim, a memória não é uma reprodução literal da história ou das experiências, mas uma recriação do passado, a partir de vivências acumuladas do momento vivido e das influências do contexto social e cultural do sujeito. E quando a gente pensa em contexto social e cultural do sujeito, é extremamente interessante para que a gente quebre algumas barreiras e alguns preconceitos com relação à capacidade do atleta falar, a como o atleta significa ou não aquilo que ele vivenciou, aqueles momentos que ele passou. E muitas vezes o distanciamento temporal ajuda o atleta nesse ressignificado. Então, por exemplo, quando vai se discutir as questões de preconceito, a gente vê as discussões tanto raciais quanto preconceito de gênero, muitas vezes fala assim, nossa, mas a atleta não tem um domínio para poder falar que aquilo que ela sofria era preconceito. Mas vai depender do quê? Do contexto social, cultural da atleta. Porque às vezes ela pode parecer não ter esse domínio, mas a fala dela traz ali as marcas de discriminação, de preconceito. E isso só vai ser possível para a gente perceber na análise se a gente estiver aberto à compreensão da fala do sujeito. Se a gente fizer uma entrevista aberto a ouvir o sujeito e não tentando impor para o atleta. Se você chegar para o atleta já colocando a questão posta, olha, eu estou fechando aqui o meu quebra-cabeça, eu quero falar sobre o preconceito racial, então fale para mim as situações que você vivenciou de preconceito. Alguns atletas podem até te dar aquela peça que encaixa ali, mas outros atletas vão falar, não, eu não vivenciei. Só que se você adota uma postura dialógica e resolve compreender os fatos por onde esse atleta passou, vão surgir na narrativa, vai fluir ali a descrição sobre isso. Então, não, como diz o Denis bem claro aqui, não é simplesmente reproduzir a história ou a experiência vivida, mas é recriar o passado, é criar uma significação em cima daquilo. E aí, a gente pode perceber também no momento da análise da entrevista, porque a gente sempre começa com esse pedido. Conte-me sua história de vida. Então, a gente se aproxima do que o MEI fala da história oral de vida. Mas o atleta sabe que nós fomos até ele porque ele foi um atleta olímpico. Ele sabe o porquê daquele motivo da entrevista. Então, muitas vezes, ele direciona para o quê? Para a história oral temática. E a gente vai perceber várias vezes, isso já foi falado muitas vezes no grupo, sobre a pergunta, mas a minha história de vida ou a minha história no esporte? A minha história esportiva? Por quê? Porque é natural que ele, às vezes, selecione pela história oral temática. Ele vai contar apenas elementos que ele julga importantes para a sua trajetória esportiva. Claro, a gente vai fazer uma discussão aí que também relacionada ao tempo possível para esse atleta fazer a entrevista. Muitas vezes ele não tem tanto tempo disponível, e aí eu volto para as imagens que mostram um atleta que já fez a transição de carreira e que está nos atendendo no momento em que às vezes não é o momento de trabalho dele, é o momento que ele se dedicou à entrevista. Ele vai dar uma entrevista diferente de um atleta que a gente fala num ginásio antes de um treino, antes de uma competição. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração no momento em que é feita a análise da entrevista. E talvez seja até interessante que nós possamos agora começar a contar também, ter pelo menos esse registro na hora de fazer a transcrição ou na hora de fazer o arquivo da entrevista, de em que momento essa entrevista foi feita. De um pré-treino, do local onde essa entrevista foi feita, porque os locais dizem muito,
Por quê? Porque quando o atleta foca na história oral temática, muitas vezes ele deixa passar alguns detalhes que acabam compondo. Nós somos seres complexos, sociais. Então, não dá para imaginar que a carreira esportiva de um atleta esteja totalmente dissociada da sua vida familiar, da sua vida como estudante, das outras vidas. Não existe a minha vida esportiva, a minha vida de pesquisador, não são vidas diferentes. Tudo isso compõe o mesmo sujeito, complexo. E aí é interessante também que a gente precisa saber como lidar com as imprecisões. E é interessante que a gente esteja aberto na hora de construir a entrevista, para que ela não se torne apenas uma checagem de fatos e de datas. As imprecisões, elas servem muitas vezes como a Ecléa Bose chama elas de um registro de autenticidade, porque elas acabam mostrando que não há um discurso pronto, preparado. E quando a gente constrói um raciocínio, até o tempo de se falar quando se constrói um raciocínio é diferente do tempo que se fala quando você tem um discurso pronto, preparado, porque as imprecisões, elas são naturais do discurso. A memória, ela não funciona de uma maneira linear, onde tudo gruda lá e você vai, acessa e traz ela exatamente à tona como ela aconteceu. Então, é preciso lidar com as imprecisões com cuidado e principalmente com respeito à fala do atleta. Isso não significa comprar todas as versões e deixar, muitas vezes, fatos que a gente sabe que são controversos de uma maneira mal explicada ou apenas na versão do atleta. A gente, como pesquisador, a gente só precisa ter, acima de tudo, a gente precisa ter, não é só, a gente precisa ter acima de tudo, o respeito com a fala do entrevistado e não buscar só essa contestação. Eu volto para a metáfora. A gente não precisa buscar sempre a peça que fecha o nosso quebra-cabeças, porque ele não vai se fechar. A gente precisa saber que a gente trabalha com uma estrutura aberta, uma estrutura que vai ser construída pelos sujeitos, com uma significação que é feita por eles. E é isso que pode diferenciar o trabalho que a gente faz. Claro, aqui a gente está falando do grupo de estudos olímpicos pensando no esporte, mas o mesmo certamente acontece quando a Maria Alice trabalha com os professores na rede, e agora tem muita gente do grupo trabalhando com eles também, respeitar essas imprecisões, às vezes de datas. Por quê? Porque o mais importante não é fazer da memória apenas um instrumento de checagem de quais medalhas foram conquistadas, do que foi realizado ou não. É conseguir encontrar o contexto, é conseguir extrair da fala do entrevistado aquilo que é o mais importante. E a gente fala, e aí, seguindo na parte de metodologia do trabalho, durante muito tempo a gente se enfocou, e ainda é o nosso principal enfoque, trabalhar com a narrativa biográfica. Mas é um pouco mais complicado quando a gente tem situações onde o atleta é resistente a falar, e há também os atletas que já são falecidos, e aí a gente precisa usar outras fontes. É uma questão que nem sempre é só... É uma escolha, mas é principalmente uma alternativa. Então, quais foram as saídas que nós encontramos como o grupo de estudos? Gente, desculpa, tá tendo uma obra aqui perto, eu não sei se está vazando. Se incomodar, vocês avisam, tá? As alternativas que a gente encontrou foi trabalhar com as narrativas das famílias e trabalhar também com a busca em arquivos históricos, com o acervo produzido pelo jornalismo esportivo que acompanha a maior parte desses nossos sujeitos, porque há um interesse muito grande na cobertura esportiva e trazem pistas extremamente interessantes. E aí eu trago aqui do lado, por exemplo, uma matéria de jornal da década de 30 com o Carlos Weboken, que foi um atleta que participou do Decathlon em 1932. A gente não conseguiu falar com a família dele teve muita resistência em falar, mas com acervos de jornal eu consegui produzir. E também uma foto da seleção brasileira campeã do PAN de 63 de polo aquático. Essa foto foi cedida pela Isabela Zabo, que é filha do Alabé Zabo. E aí, quando a gente fala sobre a entrevista com os familiares, é interessante que a gente discuta como que a memória de cada sujeito ela entra para a família.
Porque se quando a gente entrevista um atleta, ele já está fazendo uma ressignificação da sua trajetória, para a família, essa ressignificação é ainda mais constante. Principalmente, e inclusive, aliás, não principalmente, mas inclusive, de atletas já falecidos. O Hal Wachsner fala sobre isso, que a memória do falecido, ela nunca é imutável. Ela está em constante transformação. E aí eu me lembro da fala da Kátia, quando ela coloca na banca de mestrado do Rafa, que a partir do momento que a gente escreve, aquilo não pertence mais a gente. A leitura que vai ser feita é do outro sujeito. E a partir de quando a gente morre, a nossa história também não pertence mais a nós. Ela vai pertencer àqueles que podem contar e que podem falar sobre nós. Claro, haverão os nossos registros, aquilo que a gente deixa, mas haverá principalmente aquilo que os outros vão trazer sobre nós. E isso acontece com os nossos sujeitos da pesquisa quando a gente vai buscar os familiares. E a cada instante que passa, isso é ressignificado. E aí eu até convido todo mundo a fazer um exercício pessoal, porque alguns elementos, eles acabam se aflorando ainda mais com o passar do tempo, com os elementos compostos como a saudade, como os sentimentos, e eles acabam reconstruindo, ressignificando a cada instante quem foram aquelas pessoas, qual foi o papel delas. E é interessante que a gente consiga extrair disso também um pouco da história do sujeito, mas sabendo que esta é uma narrativa por terceiros, esta é uma narrativa terceirizada. O Cotre tem um livro chamado Luvas Brancas, em que ele fala sobre como essas lembranças entram para a família, e aí ele fala sobre a preparação de uma identidade para a posteridade, mais da perspectiva da posteridade. Então, o que a gente deixa para a posteridade como elementos nossos de dia a dia, de convivência, e também como pontos de recordação? Ele vai falar muito sobre os objetos biográficos, sobre como esses objetos influenciam depois na construção da memória das pessoas e da ressignificação da memória. E aí a gente percebe no caso do esporte, em que os objetos têm um peso muito grande, porque eles contam, muitas vezes, a história do atleta. A memorabilia, no caso do esporte, ela traz elementos extremamente importantes, porque o esporte, a memorabilia, ela serve como símbolo. Então, o troféu, a medalha, o uniforme, ele acaba ali imortalizando, materializando, muitas vezes, algo do atleta. Então, quem fala muito bem sobre essa importância da memorabilia também é o Rafael com a Kátia, quando eles vão entrevistar a filha de um ciclista, a Clea Magnani, a importância que esses objetos têm, a construção destes objetos na memória dos sujeitos. E quando a gente entrevista familiares também, é importante a gente saber alguns detalhes sobre a trajetória esportiva e a trajetória pessoal deles. Um deles esses familiares, eles foram contemporâneos do atleta no momento em que ele competia? Por que eu faço essa pergunta? Aqui embaixo a gente tem uma foto de duas atletas do nado sincronizado. Uma delas, a que está à frente, é a Eva Menendez. Quando eu entrevistei o marido da Eva, foi em 2016, a Eva faleceu aos 40 anos de idade, vítima de câncer. E aí eu fui entrevistar o marido dela sobre a trajetória esportiva. No momento em que ele se casou, no momento que ele conheceu a Eva, ela já havia terminado a carreira esportiva dela. E aí foi muito interessante que antes de eu entrevistá-lo, essa busca pelos atletas, que aí o Carlos até foi quem mais conseguiu fazer essa busca de encontrar familiares, encontrar um atleta ou outro, tá? Mas no momento em que eu encontrei a sobrinha da Eva, ela me disse o seguinte: não adianta você falar com o ex-marido dela, ele não sabe nada dela como atleta, ele conheceu ela depois. E aí a gente vê como é construída essa memória para a posteridade, porque ele sabia, ele carregava uma pasta com todos os elementos dela, e ele sabia pelos diálogos. Então eu tenho ali, não uma história contada pelo atleta, obviamente, que faleceu, ou por alguém contemporâneo, mas como essa memória entrou na família. E esse é um elemento, ele pode ser, eu tento trabalhar com ele, deixando bem claro, esta não é a história contada pela Eva, esta não é a história contada por alguém
que conviveu com ela no tempo de atleta, mas com alguém que conheceu os reflexos pós-carreira de atleta da Eva, alguém que conheceu dela, que teve o convívio com ela e que guarda ainda uma memorabilia sobre ela, que guarda convocações da Confederação de Desportos Aquáticos, que guarda fotos, que guarda matérias de jornal. Outros atletas, outros casos de familiares foram contemporâneos. E aqui eu tenho fotos dos irmãos Gorauskas, que é o Mindaugas e o Radvilas Gorauskas. Os dois, eles jogaram juntos nas décadas de 60 e 70, foram jogadores de basquete. Eles construíram as carreiras, a maior parte do tempo, jogando nas mesmas equipes. O Radvilas foi olímpico, o Mindaugas não. E aí, o Radvilas morreu em 1980, e aí eu fiz a entrevista com o seu Mindaugas. O Mindaugas, quando eu fui entrevistá-lo, é uma entrevista que me marcou bastante também, porque ele tinha feito uma traqueostomia, então ele não falava na época. Ele me concedeu a entrevista por meio de bilhetes. Eu perguntava, ele escrevia bilhetes e me apontava na memorabilia, em matérias de jornal, pontos que ele achava interessante. Um dos filhos do Mindaugas tentava também ajudar, contando um pouco da história da família. Mas era muito interessante, toda vez que o Denis, que era o filho do Mindaugas, cometia um erro, ele parava o filho, escrevia um bilhete e corrigia ali a versão da história. Como contemporâneo, ele traz uma história muito próxima, muito vivenciada sobre o que foi a trajetória do irmão, sobre como foi construída a carreira esportiva dele, com uma ferramenta importante também, que foi a ajuda da memorabilia. E mostrando que, muitas vezes, a limitação física, e é isso algo que a gente tem que... Isso é uma das grandes ferramentas que o nosso projeto pode nos mostrar, que a limitação física, ela não significa que a memória da pessoa foi limitada. E ele tinha uma memória ali riquíssima, em que ele trazia, muitas vezes, elementos que complementavam o que estava ali nos jornais. Ele podia simplesmente ter mostrado para mim apenas os jornais, olha, tá aí a história, é isso. Não, ele fez questão de narrar detalhes da história mesmo por bilhetes. Então, esses objetos têm um grande valor. E sobre os acervos de jornal, o Serginho, né, que é o Giglio, aponta que, assim como as falas dos entrevistados a gente vai encontrar imprecisões, os jornais podem conter também essas imprecisões. E os documentos oficiais também têm imprecisões. A gente encontrou, ao longo da pesquisa, alguns erros, atletas que estavam como se tivessem participado dos Jogos Olímpicos e que não participaram. E o Danilo também considera esses elementos importantes, mas sempre dizendo, quando a gente trabalha com outras fontes, a gente precisa de interpretação e compreensão, cruzar os dados para evitar a imprecisão. Então, quando você encontra, às vezes, num jornal, uma fonte, algo que está apenas nele, ainda é possível, hoje na hemeroteca, por exemplo, buscar em outros jornais essas confirmações de informação, onde mais isso foi trabalhado, onde mais isso foi discutido, porque esse cruzamento ele vai ajudar a gente a minimizar as divergências de discurso. E um documento falso, o Serginho coloca isso também na tese dele, né? Ele não deixa de ter um valor como um documento. É preciso colocar muitas vezes que ele existe, que existe esse registro lá, mas que não foi possível confirmar. E aí, por exemplo, quando a gente fala dos objetos biográficos e de documentos falsos ou imprecisos, eu retomo a um outro caso, a um outro exemplo. O Aladar Szabo, do polo aquático, que morreu também na década de 80, ele deixou um currículo dele escrito à mão, que a filha dele guarda esse currículo junto com outros documentos dele. Nesse currículo, o Szabo coloca que ele foi atleta olímpico em 1952 no polo aquático, pela seleção da Hungria. Esse foi um dado em que eu não consegui confirmar, buscando os documentos oficiais ou buscando em outras fontes. Mas eu acho interessante colocar na pesquisa que esse dado existe, que está no currículo do Szabo, acreditando. Por quê? Porque esse documento existe, está lá. Então, mesmo no documento onde a gente não consiga confirmar, é interessante que a gente analise e que ele nos mostre pistas, ou, como diz o Paul Ricoeur, rastros. Seguindo ainda na parte de método,
Eu trabalhei bastante também com as entrevistas mediadas, né? As entrevistas feitas com a tecnologia. Então, hoje, por exemplo, como a gente está aqui, reunido por videoconferência. Então, a evolução tecnológica, e aí é muito interessante porque, gente, em 2014, várias das entrevistas que eu fiz, e isso até 2016 eu fiz algumas entrevistas assim, até pela qualidade que a gente tinha de banda larga e pelas nossas limitações tecnológicas, tem várias entrevistas que fazem parte do acervo do GEL, que eu fiz a entrevista por Skype, coloquei a câmera na frente do computador e gravei. Por quê? Porque a gente não tinha tanto esse suporte tecnológico para fazer a gravação como essa reunião está sendo gravada. O computador simplesmente não dava conta, ou a minha internet não dava conta. Mas é interessante que a gente discuta isso também, por quê? Porque depois, já há algum tempo, eu comecei a conseguir o quê? Entrevistas que o atleta realizava, mesmo por vídeo, pelo celular. Há 5, 6 anos atrás, isso não era possível. E se a gente pensar em 20 anos, quando a pesquisa começa, era totalmente impossível e totalmente improvável. E quando a gente pensa na entrevista feita online, a gente precisa pensar também na temporalidade. Esses termos que parecem difíceis, que são comunicação síncrona e comunicação assíncrona, na verdade é algo muito mais simples do que a gente imagina. Comunicação síncrona é isso que a gente está vivenciando agora, em tempo real. Mas algumas entrevistas foram feitas em comunicação assíncrona, ou seja, você manda uma mensagem e um tempo depois, quando a pessoa pode, ela responde. Isso aconteceu, por exemplo, por e-mail, uma entrevista realizada, em que o Denis relata muito bem, em um dos capítulos nossos se não me engano, está no Narrativas Biográficas, ou então num livro anterior, que ele fala a temporalidade do atleta em responder quando se sentisse confortável. Então, ele faz com um boxeador que não queria falar uma entrevista longa por e-mail. E eu fiz também uma entrevista relativamente longa por troca de mensagens de áudio pelo WhatsApp. É claro que há uma perda, e a gente não está dizendo aqui que é exatamente a mesma coisa, mas a gente precisa trabalhar muitas vezes com o possível, e isso foi algo que o tempo nos ensinou. E trabalhar com o possível não significa desistir de buscar o trabalho sempre que possível pessoalmente, mas se não é possível, é uma ferramenta que pode nos ajudar na busca destes elementos. O vídeo nos traz outras informações, mas o áudio, se bem trabalhado, se trabalhado com paciência, se a gente buscar realmente a compreensão do atleta pelo áudio, é possível obter bons resultados. Muitas vezes a gente vai encontrar mais facilidade para o áudio para trabalhar com a história oral temática do que com uma história oral de vida. Porque é isso, por mais que a gente peça para que o atleta fale sobre a vida dele, há também esse recorte feito pelo atleta para a compreensão do que são os pontos mais importantes. Bom, aí eu vou falar ainda agora um pouquinho sobre as dimensões possíveis quando a gente trabalha com as narrativas biográficas. A gente pode trabalhar tanto numa dimensão microscópica, que é imergir no sujeito, que é buscar dele. Quando a gente trabalha com a pesquisa qualitativa, isso vai ser muito comum, a gente não precisa ter 10, 20, 30 sujeitos na nossa pesquisa. A gente pode ter esse volume de sujeitos porque ela também nos abre para uma visão macroscópica, uma compreensão social, uma compreensão do todo. Só é importante que quando a gente trabalha com essa visão macroscópica, a gente não fique buscando peças de encaixe. A gente não fique tentando adequar o discurso do atleta àquilo que a gente teorizou. A nossa pesquisa ela não pode ser indutiva, buscar o atleta e falar, não, eu preciso de um atleta que fale isso, então eu vou colocá-lo aqui. A nossa pesquisa, a essência nossa, é justamente essa busca por compreender o diálogo do sujeito e trazê-lo, fazer essa aproximação com o fenômeno social. Mas muitas vezes ela nos permite também uma visão microscópica, fazer essa imersão, compreender muito mais sobre o sujeito, compreender detalhes da trajetória dele e que vão extravasar por várias áreas. Não vai ficar apenas na carreira esportiva. A gente vai conseguir compreender o sujeito como um todo. Então, a gente tem que estar preparado para isso. E uma boa entrevista, ela vai possibilitar essas duas visões. E essa boa entrevista, ela tem que ser realizada como?
de maneira aberta, sem a camisa de força, sem o questionário, sem querer construir o diálogo, sem querer construir a fala, deixar que o diálogo flua. A Cremilda Medina fala em parto da emoção. E, na verdade, eu vejo até não necessariamente a emoção, mas a história. A história ela ser contada. Em alguns casos, ela vai emergir com emoção. Em outros, o atleta pode nem expor tanto assim as suas emoções, mas ele vai expor ali detalhes que são extremamente importantes sobre a sua trajetória. E quando a gente fala sobre isso, é possível a gente discutir a identidade. E quando a gente vai falar sobre essa construção de identidade do atleta, é importante que a gente tente entender como é a construção de identidade. Ela é um fenômeno apenas individual, ela é um fenômeno social. E aí o professor Plínio Montanha fala que a nossa identidade ela se plasma no contato com o outro. Ela se configura, reconfigura nessa interação. Então, ele coloca este elemento social, ele coloca que ela precisa dessa interação com o outro, mas quando ele fala em si plasma, sobre essa construção, ele coloca também que tem este fenômeno individualizado, ou seja, ela não é algo dado, ela é algo construído. Mendes vai colocar que bases e origens das identidades são acidentes, fricções, erros, o acaso, ou seja, o indivíduo forma a identidade não da reprodução pelo idêntico, mas do ruído, das diferenças. E muitas vezes, quando a gente vai trabalhar com essa busca da identidade, pela busca de quem é o sujeito, a gente busca onde ele se encaixa, a gente busca as similaridades e esquece as diferenças. E quando a gente pensa no sujeito de fronteira, por exemplo, a gente consegue ter uma dimensão um pouco melhor, aquele sujeito que vive. Se a gente pensar, por exemplo, uma pessoa que vive ali em Foz do Iguaçu, ele tem muitas vezes muito mais similaridades com quem vive na fronteira do Paraguai também, do que com os outros brasileiros. Como é construída essa diferença? Então, é interessante que a gente entenda a identidade como uma construção que depende também do social, mas que ela vai ser construída de acordo com a vivência de cada indivíduo. Ela não é algo dado, ela não nos é algo posto. É interessante que a gente consiga compreender isso, que ela vai ser moldada, que ela vai ser formada, dependendo de vários elementos e não apenas de um. E aí, quando a gente fala na construção de identidade, a gente pensa na construção de comunidades locais, de como esse sujeito se enraiza ou não a um local, sobre o sentimento de estar em um local. Muitas vezes, e hoje a virtualização ela nos permite, que o nosso sentimento esteja em mais de um local. E a gente está vivendo uma época agora, essa de pandemia, que nos faz nos aproximar muito das nossas comunidades de sentimento. Quando a gente pensa em comunidade de sentimento, é essa coisa do nosso pertencimento ao local onde nós estamos para o local onde nós vamos. Quando a gente vê em períodos de pandemia, por exemplo, as pessoas tentando voltar, não é só pela facilidade que o Estado nos permite, não a facilidade, mas a segurança que o Estado nos permite de nos dar essa segurança jurídica da gente estar no nosso território, mas também pela questão do nosso sentimento, das nossas ligações com os nossos lugares. E aí, quando a gente fala em representatividade e pertencimento, eu trouxe abaixo uma foto que é dos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, foi quando Kosovo conquistou sua primeira medalha, foi logo uma medalha de ouro. E aí acho que é uma coisa muito interessante quando a gente pensa em representatividade, porque nessa foto, por exemplo, nós temos oficiais do Exército Brasileiro prestando continência à bandeira de um Estado que o Estado brasileiro não reconhece, que é Kosovo. Então, se a gente pensar socialmente, se a gente pensar como representatividade, é muito representativo que o esporte faça com que oficiais brasileiros prestem continência a uma bandeira que o Estado brasileiro não reconhece, por força de um ritual, que é o ritual olímpico. E ao mesmo tempo em que há essa representatividade, há em cima do pódio um atleta que fala sobre o pertencimento.
o pertencer a uma nação, o reconhecer-se como um atleta kosovar. E essa construção, ela é feita de maneira complexa. E nem sempre a representatividade está ligada ao pertencimento. Às vezes, se a gente pensar principalmente em países como foi o caso da Iugoslávia antes da fragmentação, alguns atletas, até pelo desejo de serem olímpicos e pela sua capacidade técnica, não só o desejo em serem olímpicos, representaram países aos quais eles não se sentiam pertencentes. Eles se sentiam pertencentes a outra comunidade, mas acabaram representando algo ali, o que foi quase que os imposto ali. Era a caixa que havia naquele momento para que eles pudessem se encaixar. E quando o Bauman vai falar sobre a identidade em tempos líquidos, e aí se a gente pensar agora em tempos, mais uma vez, de pandemia, é interessantíssimo a gente pensar nisso, que a distância não é mais um conceito físico, ela é um produto social. E as fronteiras são um produto social. Elas são construídas, hoje em dia, o que dificulta uma pessoa de circular do Japão para o Brasil, ou da África para o Brasil, não é mais um conceito físico da distância física entre o Brasil e a África. É a questão de essa pessoa tem o visto, ela tem a capacidade financeira para poder circular de um lugar para o outro. É isso que nos distancia hoje. Hoje a distância ela é criada assim. E há aqueles cidadãos que são desejados e que têm grande mobilidade e que têm a facilidade de circulação pelo globo, que o mundo está aberto a eles. Há outros, porém, que estão enraizados, que não têm condições nem financeiras e nem condições jurídicas, digamos assim, para poder circular por outros territórios. Por quê? Porque essa distância se tornou um produto social. Ele não consegue sair, muitas vezes, nem da aldeia, nem do local onde ele está, nem da sua cidade de nascimento, não por uma questão de distância física, de superar essas barreiras. Porque hoje existem os veículos, hoje existem os meios de comunicação que ele pode sair, mas por um produto social. E aí, quando a gente pensa na questão dos imigrantes, da imigração como ela ocorre hoje para a Europa, e que a gente parou de falar agora sobre os refugiados por conta da pandemia, mas há problemas seríssimos nos campos de refugiados ali ainda mais agravados agora pela pandemia. O que impede as pessoas de se moverem de um local para o outro, de se refugiarem, não é a distância, porque a distância eles percorreram. Eles são barrados ali por um produto social. E aí o Bauman vai falar que a soberania legislativa e executiva do Estado moderno apanhou-se no tripé da soberania militar, econômica e cultural. Então, esse domínio estatal, quando a gente pensa nessas ordens do Estado, e a gente pode pensar aqui o esporte como um dos elementos da soberania cultural, dentro da cultura. Quando a gente pensa em soft power, e que é um elemento, e é algo super difícil de se explicar, porque quando a gente busca outra coisa sem ser o esporte para o soft power, é muito difícil para a gente buscar exemplos. A indústria cultural, se a gente pensar na música, ela acaba dando essas mostras também. Mas o esporte ele deixa isso muito claro. E essa soberania, ela acaba fazendo com que alguns estados apostem e invistam no esporte como uma maneira de se mostrar soberano, como uma maneira de mostrar força. Isso mesmo num período pós-Guerra Fria, mesmo num período onde essas tensões ficaram mais acirradas. E é interessante a gente pensar na periodização como isso. A periodização não é simplesmente um corte de um momento para o outro. É fluido. Então, de um período para o outro histórico, e essa mudança, quando a gente percebe dos elementos, simplesmente não acabou a Guerra Fria e acabou a representação nacional nos Jogos Olímpicos, acabou aquela disputa por poder, por mostrar o seu poderio esportivo. A gente tem isso hoje de uma maneira talvez um pouco mais dissolvida, mas isso ainda existe. E isso leva, muitas vezes, a esta circulação. Os atletas não circulam apenas por fatores econômicos. Então, o fator econômico, isso não significa que ele não exista. Mas essa circulação hoje, ela é um produto social. E quando a gente pensa nessa construção de identidade nacional, ela não é algo que a gente nasce, ela é uma construção. E o Stuart Hall vai falar sobre isso. Que as identidades são concebidas e
aliás, que as identidades antes concebidas, né, como algo estável, elas estão naufragando por uma diferenciação. Por todo o globo, os processos. Aí eu vou repetir aqui a frase, né? Por todo o globo, os processos das chamadas migrações livres e forçadas estão mudando de composição, diversificando culturas e pluralizando identidades culturais dos antigos estados-nação dominantes, das antigas potências imperiais e, de fato, do próprio globo. Ou seja, o que a gente vê? Essas identidades hoje, elas são mescladas, elas não são simplesmente definidas, não há mais uma identidade praticamente pura, dada e finalizada. A identidade, ela se trabalha como construção. E é interessante quando o Stuart Hall vai discutir isso e vai falar sobre o retorno à identidade, porque o sujeito, muitas vezes, ele acaba ficando como? Perdido, ele acaba ficando desconectado, porque ele tem uma identidade mista, turva, porque ele não é nem mais brasileiro, porque ele está fora do Brasil há tanto tempo, mas ele também não é inglês, porque ele está na Inglaterra, só que todos lá olham para ele como brasileiro. E aqui no Brasil, quando ele volta, ele é meio gringo. Então, quem é esse cidadão? Quem é o cidadão que saiu da Síria e buscou uma entrada na Europa? O filho dele, quem é? Se a gente pensar no caso do Antetokounmpo, jogador de basquete da NBA, o Antetokounmpo só consegue o passaporte dele para se tornar grego quando ele vai sair da Grécia e ir para os Estados Unidos para jogar NBA. A família dele, da Nigéria, se não me engano, foi para a Grécia. Ele nasce na Grécia, mas ele não tem o passaporte grego, por conta que a família dele não era oriunda de lá. Então, ele cresce a vida dele toda ali como um sujeito que, apesar de ter nascido, vivido, frequentado as escolas na Grécia, não podia ser considerado grego. Por conta do talento esportivo dele e de toda a valorização disso, no momento em que ele vai sair, ele se torna grego. A Grécia vai atrás e oferece a ele. Mas quantos outros não chegaram ali junto com o Antetokounmpo e não têm esse direito? E se forem tentar voltar para a Nigéria, não vão se reencontrar, porque essas caixas de encaixe e desencaixe, elas também estão em movimento, pelo que fala o Bauman. Então o sujeito acaba não se reconhecendo. Então a gente não tem, na verdade, identidades múltiplas, que são construídas e reconstruídas. E essas identidades, elas vão passar também... O esporte acaba sendo um campo que evidencia essas identidades, porque a nacionalidade, ela é um critério que a gente pensa como de elegibilidade. Aí eu estou me aproximando um pouco mais da minha tese, mas eu acho que ela é como um exemplo. E a gente pode pensar aqui não só na minha tese, mas em tudo que a gente discutir, porque em vários pontos dos nossos outros trabalhos do GEL, a gente vai discutir a identidade e a identificação do sujeito.